Do Bel, e lembrando aqui a Clarissa dizendo um negócio, o governo também é assim, vamos uma bucha de cada vez. Vamos resolver a Câmara, depois a gente chega no Senado. Só que assim, já tem que ir trabalhando esse terreno, né? Por isso que é interessante a Isabel trazer pra gente o olhar, a galera tá atuando para tentar construir uma aproximação aqui, porque o negócio deu uma azedada. Mas Lula não consegue existir no governo sem a presença de Davi Alcolumbre, porque o assunto vai chegar no Senado uma hora, Clarissa. Nos conte, como é que tá pegando tudo isso e esse clima entre os dois? Conversando muito com o que a Isabel também está trazendo para a gente, né, Elisa? A gente sabe que vai ser muito difícil os senadores simplesmente chegarem lá e falarem: não, a gente não quer isso aqui, tchau. Não dá, porque eles têm o peso eleitoral disso também. Então é óbvio que os parlamentares que estão lá sob Davi Alcolumbre vão querer capitalizar essa história toda também. A gente está falando de uma proposta de altíssima popularidade. A ideia do relatório ali apresentado ontem vem com a premissa de fazer uma transição rápida, que tudo bem, o governo sabe que não vai ser essa moleza toda, ainda tem muita negociação, mas ainda assim é uma sinalização. Então, os senadores também querem botar o dedinho ali. Só que tem muitos fatores que pesam nesse diálogo com o Davi Alcolumbre, que, como a gente vem trazendo, a gente tem o Hugo Mota aí servindo como uma espécie de interlocutor, né? Fazendo o meio de campo junto com o José Guimarães, que é o ministro da Articulação Política, que também, inclusive, tem ótima relação com o Davi Alcolumbre, apesar do atrito que a gente está vendo entre o Palácio do Planalto e o presidente do Senado. Então, no atual contexto, o que a gente tem? O que está sendo desenhado nos bastidores para tentar aliviar um pouquinho a resistência lá no Senado e garantir que a coisa passe com tranquilidade. Uma frente é até algo que a Larissa Rodrigues aprofundou bastante na apuração dela para a gente ontem, que é deixar uma margem, uma gordura na transição, ou seja, botou uma transição bem curtinha, para que o Senado, ou mesmo na própria Câmara, preferencialmente na própria Câmara, pelo que eu entendi, possa haver uma negociação para estender um pouco esse prazo. Aí qual que seria a ideia? Sai da Câmara o projeto com uma transição maior, não esse um pouco mais de um ano que o governo está propondo agora. Sai com uma transição maior, mas aí chega lá no Senado com a possibilidade de, quem sabe, o Davi Alcolumbre e os amigos dele botarem o dedinho e dizerem: não, a gente vai reduzir de novo. Porque aí fica bonito, os senadores que estão baixando a transição. Claro. Tal. Então, assim, esse, por exemplo, é um tipo de aceno que está sendo conversado nos bastidores. Tem também uma outra coisa, e aí eu vou trazer um pouco da pimenta que está correndo nos bastidores, tá? Eu vou trazer o veneno, tá, gente? Eu não me responsabilizo por essa informação, porque é veneno, mas a gente sabe que jornalista pimenta, de bastidores de política vive de fofoca também. Então eu vou soltar um pouquinho do veneno que está correndo. Tem uma turma que acha que uma forma de apaziguar os ânimos com Davi Alcolumbre é acalmar alguns ministros que, segundo alguns interlocutores dessa negociação, estão atrapalhando um pouco a vida da articulação política. Tem gente que acha, por exemplo, que Guilherme Boulos subiu demais o tom nessa coisa do fim da escala 6x1, que ficou batendo demais no Congresso Nacional como responsável por dificultar a negociação como o governo queria. Eles que estão insistindo na transição, o Lula não, o Lula quer que seja agora, tal. Acham que ele forçou a mão, porque aí o Congresso fica de tirar mal, enquanto o Lula sai bonito na foto. Então tem gente um pouco incomodada com Guilherme Boulos. Eu ouvi também algumas reclamações ali do pessoal se queixando da liberação de alguns projetos relacionados ao Ministério da Saúde, que poderiam contribuir para animar as bases eleitorais em período pré-eleitoral, e que todos esses movimentos, por exemplo, digamos assim, um alinhamento do presidente Lula com alguns dos seus próprios auxiliares e também ministros do Centrão, que estão no governo e que não estariam jogando tanto do jeito que eles gostariam, não sei, pelo menos foi o que eu ouvi, tá, gente? Veneno. Que essa turma, a possibilidade de Lula tentar apaziguar um pouco a relação com essa turma para que, digamos assim, as demandas eleitorais de Davi Alcolumbre venham a contento. E aí o clima podia andar muito mais mansinho lá no Senado. Vamos ver se tem alguma negociação que caminhe nessa linha mesmo. Mas, para isso tudo, eu acho que vale a gente mencionar, só eu me alongar mais um tequinho, que
O presidente Lula foi muito habilidoso em tomar para si o grande crédito do fim da escala 6x1, independentemente da aprovação no Senado. Por quê? Primeiro, ele abraçou a bandeira, botou em tudo quanto é discurso, fez peça publicitária, dizendo, olha, o meu governo, o governo desse cara aqui sindicalista, vai comprar essa ideia, que tudo bem, teve a Erika Hilton que veio, puxou, mas a gente vai comprar essa ideia e vai fazer andar. Pô, fiz andar, fiz de tudo, cheguei aqui na Câmara dos Deputados, olha, fizemos um acordão, anunciamos, apertei a mão do Gumota, cara, a gente falou, ó, em 1 ano vai acabar isso aí, você vai ter 2 dias de folga. Pô, olha, o Lula fez. E aí, de repente, trava no Senado, aí ele fala, bom, gente, eu fiz minha parte, não consegui fazer agora, mas me reelege que aí eu faço. Entendeu? Então, de qualquer forma, Lula já ganhou alguma coisa com isso tudo. Ele já tem uma possibilidade de capitalizar bem isso. Então, agora é muito mais interesse do Congresso carimbar essa medida para que o lucro não fique só com o Lula. Você vê as andanças aí da política, hein? Olha o tricô. Aqui, ó, tricotando, Aqui, gente. Eu comecei a falar, eu desinvestei. Aqui, ó, só vê o fio do... como é que fala? A linha dessa lã tá ainda aqui, ó. É que tá depois lá. Daniel Pereira briga comigo. Tá longe, tá longe. Fala que eu falo muito, mas Vem ninguém cá. me deu ok. Mas tem todo um raciocínio, Não, maravilhosa. gente. Tudo que é certo. Ó, tem o Dani aqui, gente, o ponto eletrônico. Meu ponto tá funcionando, É uma né? loucura. Não, Porque mas ninguém falou não, comigo. mas acho que tá suaveira mesmo, viu? Nós estamos aqui na alegria mesmo.